Bom dia, meus queridos, aí do primeiro ano. Vocês que vão fazer prova agora na próxima semana, né? Essa semana que vai entrar, né? Que antecede aí a Páscoa, né? Tem essa nossa aula de inglês falando sobre gramática, né? Então aqui é a revisão do Simple Present, forma afirmativa. Os verbos só vão flexionar na terceira pessoa do singular. Mas eu tenho que entender o que é terceira pessoa do singular. Quando eu entendo o que é a terceira pessoa do singular, eu não erro mais, tá bom? Então vamos lá. Mas também isso não quer dizer que você vai aprender só a terceira pessoa do singular. Tem a primeira, né? I, tem a segunda, you. Então essa I, you, primeira e segunda, né? Do singular. Aí a terceira do singular em inglês é o he, she e o it, né? Então, olha só, preencha os espaços com a flexão correta dos verbos que estão entre parênteses. Não esqueça que esta flexão só ocorrerá como verbo estando na terceira pessoa do singular. Né? Ou seja, só ocorrerá com o verbo. Né? Aqui tem um duplo sentido aqui. Não esqueça que esta flexão só ocorrerá com o verbo estando o sujeito na terceira pessoa do singular, certo? E só ocorrerá se a frase estiver na sua forma afirmativa, né? Então tá aqui, ele mostra aqui, né? O ele, o ela e o it, né? Se o sujeito for um desses três camaradas, né? Então o verbo vai flexionar. Mas quando? Só se tiver na forma afirmativa. Tá aqui, ó, afirmativa. Mas como assim, professor, flexionar? Flexionar, gente, é, por exemplo, no português. Eu trabalho, tu trabalhas. Olha, o eu é eu trabalho. O tu trabalhas, já flexionou, já mudou o final da forma do verbo. É isso que é flexionar. Eu mostrei isso para vocês na sala de aula várias vezes, fizemos exercício, né? E aqui é a revisão. Então ele flexiona no final, mas só vai flexionar na terceira pessoa do singular no inglês. No português vai flexionar o tempo todo, né? Não vai repetir nunca. Cada um pronome vai pedir o verbo. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Então flexiona o tempo todo, né? Com todas as pessoas, não há repetição. E no inglês, há repetição, certo? No inglês, há repetição. Somente na terceira pessoa do singular. No português, em todas as pessoas. Então vamos lá. Agora, um outro detalhe é que você tem que ler a prova. Antes de você fazer a prova, você tem que ler para saber o que você está fazendo. Vocês pegam a prova, já vão logo ver que é só para marcar, né? Vai logo marcando, não quer nem saber o que é, não quer nem saber o que, entendeu? Tem que ler a prova, gente. Vocês têm 1 hora para fazer essa prova. Então, entretanto, não esqueçam que existem 3 regras básicas. Primeira, se o verbo terminar em y e antes desse y vier uma consoante, substitua esse y por ies. Então, aqui, no caso aqui, exemplo, estudar, study. Então, ó, terminou em Y e antes do Y tem uma consoante. Então, você tirou o Y, studies, botou IES. Fly, voar. Terminou em Y e antes do Y tem uma consoante. Tira o Y e acrescenta IES. Flies. Spy, espionar. Na realidade, o verbo aqui está sem infinitivo to, né? Quando tem a preposição to, indica que o verbo está em infinitivo. Vamos deixar isso para outra hora. Spy, espionar. Então, ó, termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Então, tira o Y e acrescenta IS. Spies. E o try também, né? Termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Caso não haja uma consoante, né, vai haver uma vogal. Aí continua do mesmo jeito. Aí vai ser regra geral, né? Acrescenta só o S, deixa o Y lá. E ficou tries aqui, né? IS. E assim por diante. Agora, segunda regrinha, se o verbo terminar em CH, se o verbo terminar em X, se o verbo terminar em SH
SS ou Z, O, né? No caso de go, to go, né? Ou a letra Z, acrescente ES. Então, acrescenta ES. Então, no caso aqui, watch terminou em CH, você acrescenta ES, fica watches, que é assistir, né? Wash, tomar uma aguinha aqui, professor, tomar uma aguinha. Wash terminou em SH, né? Olha lá, SH, é a regrinha, né? Acrescenta ES, washes. Go termina em O. Há umas exceções, mas não vamos falar de exceção agora, para não atrapalhar o meio de campo, tá bom? Go, goes, eu botei ES. E o verbo fix, consertar, preparar, né? Então terminou em X, ó. Ele diz aqui que terminou em X também. Então botei ES, fixes. Mas não esqueça, ele só vai flexionar se estiver na terceira pessoa do singular, ou seja, se o sujeito dele estiver acompanhado da terceira pessoa, né, do singular. E o terceiro caso não seja a primeira regra, ou seja, do Y, caso não seja a segunda, né, do ES, do CH, SH, Z, aí você só acrescenta o S, né? Então esta é a regra 3, você acrescenta só o S. No caso de travel, ó, não terminou em Y, não terminou em CH, não é a primeira, né? Se não terminou em Y e nem apareceu o Y, né? Pula para a segunda aí. Terminou em CH, SH, O, X ou Z? Não, né? Então, só o S. Então lá, travels, botei só o S. Arrive, não terminou em Y, então não é a primeira, pula para a segunda. Terminou em CH, SH, X, Z? Não, né? O, então é a terceira, acrescenta só o S. Arrive, arrives. Speak, terminou em Y? Não, pula para a segunda. Terminou em CH, SH, X, Z, O? Não. Então é só o S. Terceira regra. Então, speaks. Botei só o S. Vamos lá, meus queridos. Deu um tilt aqui, mas nós voltamos aqui, né? Aqui era o escovar, né? Porque não pode mexer, né? Só quando termina, né? Então, no caso aqui vai ficar brushes, você vai acrescentar ES, né? Bota o verbinho aqui, escovar, dentro dos pontilhados, né? Fica brushes. Agora, e o professor, ó, entenda que quem é o professor? O professor é ele. Se o professor é ele é a terceira pessoa do singular. Então, nesse verbo aqui que está entre parênteses, explain, você vai... Aí, é a primeira regra do Y? Não. É a segunda, terminou em CH, SH, X, O? Não. Então, é só o S. Você vai aqui no 2 e coloca só o S. 3, você faz aí, tá? Agora o 3, meu cachorro, aí dentro do parêntese, comer, né? Se meu cachorro come, não importa aqui depois. Né? Depois eu vou ler para vocês, negócio de pronúncia, que pode servir para outra aula, né? Então, meu cachorro come, né? Olha lá, terminou em Y, não é a primeira regra. E não é a segunda, porque não terminou em CH, SH. Toda vez eu repeti isso até entrar na cabeça de vocês, entendeu? Então é terceira regra, só o S. It's, E-A-T-S. 4. Pamela, quem é Pamela? É ela, né? Então é a terceira pessoa do singular, né? Vai flexionar. Drive, não é Y, não é a primeira regra, né? Não é CH, não é X, não é Z, não é O, então é só o S. Bota o drive aqui com o S. Quinta, you, que é você. Você não é a terceira pessoa do singular, você é a segunda do singular, então não mexe em nada, né? Você não mexe em nada. Pega o verbo speak aqui, só colocar aqui, ó, repetir o verbo do mesmo jeito que está aqui. Não vai mudar, porque o you não é a terceira pessoa do singular. It rain a lot in summer, né? Chove muito no verão. Lembrando, né, que eu falei para vocês, se fosse em português não teria sujeito, mas aqui tem, em inglês tem, ó. O sujeito é o it, e o it é a terceira pessoa do singular. Aí você analisa o verbo rain, chover, né? Não termina em Y, não é a primeira regra. Não termina em CH, X, Z, O, tá. Então, é só o S. Então, rains, bota aí, só o S. Sétima questão, the secretary, a secretária, atende, responde o telefone, né? Educadamente. Depois a gente vê esse negócio de pronúncia e tradução, né? Então, a secretária é ela, e ela é terceira pessoa do singular. Gente, até entrar na cabeça de vocês o que é terceira pessoa do singular e quando que vai mudar o verbo, na forma afirmativa.
Então vai só o S, né? Não é primeira, não é segunda, é terceira, é só o S. The bus é o ônibus. O ônibus parte, o ônibus sai, né? Leave. Então, o ônibus não é ele. O ele aqui do ônibus é representado pelo it. Então, flexiona, né? Terceira pessoa do singular. Fica leaves. Não é a primeira regra, não é a segunda, é a terceira. Bota só o S. Leaves. The dogs. Aqui são os cachorros. Quem é os cachorros? Quem são os cachorros? São eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, não vai acontecer nada com o verbo. Eu até esqueci de botar aqui o pontinho, né? Você vai acrescentar aí o pontinho, pontinho, né? E repetir o verbo it. Não vai acontecer nada, porque não está na terceira pessoa do singular. Está na terceira do plural. Já o rio, né? O rio é ele. Quem é o rio, né? Ele flui através do vale. Ele é o it, que no caso é o it, né? Terceira pessoa do singular. Então não é a primeira regra, porque não termina em y. E nem é a segunda. Não é ch, não é x, não é z, não é o. Então é só o s. Tá bom? Vamos lá. Já entenderam, né? Brushes. Não. Vamos voltar aqui. Que pulou, né?